também a obreira Samara, a obreira Yuri. Deus abençoe a vida de vocês, Deus abençoe esse casal, em nome de Jesus. E continue assim, pregando a palavra do Senhor, tentando cuidar de vidas. É difícil, mas com a ajuda de Deus nada é impossível. Também que Deus abençoe aos pastores dessa igreja, pastor José, missionária Shirley, não é isso? Então que Deus abençoe cada um deles em nome de Jesus, tá bom? E esse ministério também, essa congregação, que Deus possa dar crescimento, que Deus possa trazer pessoas que realmente querem um compromisso com Ele. Então, abra sua Bíblia. Abra sua Bíblia no livro de 2 Timóteo. 2 Timóteo. Capítulo de número 1, verso de número 3. 2 Timóteo, capítulo de número 1, verso de número 3. Também não poderia deixar de falar, veio me acompanhando nessa noite, o pastor Daniel, como alguns aqui já conhecem. Também nessa noite veio a obreira de Código, nos acompanhando. Em nome de Jesus. Então, nós possamos sair dessa noite daqui edificados pela palavra do Senhor. Meu Deus, é forte! Pela obra de Samara. Nós entendemos que uma pregação, ela tem dois intuitos e ela tem dois propósitos. A edificação daqueles que já são salvos e conversão daqueles que ainda não são. E nessa noite, essa palavra, ela possa conseguir fazer isso. Que ela possa trazer a edificação e conversão em nome de Jesus. Então, livro ou carta, 2 Timóteo, capítulo de número 1, verso de número 3 em diante. Nem todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor: ação de graças é o tempo. Diz assim: dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência limpa, porque sem cessar lembro de você nas minhas orações, noite e dia. Lembro das suas lágrimas e estou ansioso por ver você, para que eu transborde de alegria. Lembro da sua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em sua avó Lloyd e em sua mãe Eunice, e estou certo de que habita também em você. Verso de número 6, diz assim: conselhos. Por esta razão, venho lembrar-lhe, reavive o dom de Deus que está em você, pela imposição das minhas mãos. Verso de número 7, para encerrar, diz assim: porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Amém? Sempre se glorificando ao Senhor nessa noite. Ô glória! Não deixe a sua Bíblia aberta. Não feche a sua Bíblia, continue com a sua Bíblia aberta, para que nós possamos continuar lendo, para que nós possamos continuar acompanhando o texto e aprendendo mais do Senhor essa noite. Amém? Então, ao ler essa palavra, ao estudar essa palavra, ao estudar esse texto, Deus colocou um tema. Nós entendemos, você que já sabe, você ainda não sabe, vai saber a partir de agora, que existem três formas de pregação. Essas três formas de pregação são a pregação expositiva, a pregação temática e a pregação textual. A pregação expositiva é aquela pregação que você expõe o texto, mas não somente aquele texto, mas expõe vários outros textos, explicando cada vez mais a palavra de Deus. A pregação temática é aquela que você coloca um tema e você vai pregar baseado em cima daquele tema. Então, por exemplo, se a obreira Samara tivesse me dado um tema amor, nessa noite teria que falar sobre amor. E quando nós lembramos de amor, o primeiro versículo que vem à nossa mente é o versículo mais conhecido da Bíblia, João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único, unigênito, para morrer por todos nós, para que nós não venhamos a perecer. Então a pregação temática, ela consiste em cima de um tema que é dado para você falar. E a pregação textual é quando eu leio aquele texto e explico aquele texto para você. Não saio do texto, mas prego somente o texto. E essa noite eu vou pregar de uma forma temática, pois Deus colocou um tema a essa mensagem. E o tema que Ele colocou foi: somos chamados a ser um soldado de Cristo e ter um caráter de um soldado de Cristo. Então que nós possamos entender que Deus nos chama, e Ele nos chama a quê? A ser um soldado de Cristo. Então nessa noite nós vamos entender o porquê desse chamado. Nessa noite também nós iremos aprender e entender qual o caráter de um soldado de Cristo. Pois o nosso caráter não pode ser o mesmo caráter de quem está lá fora. Nós somos diferentes. Nós somos chamados a ser um soldado de Cristo
e entenderemos qual o caráter, quais as características que um soldado de Cristo deve ter. Glória. Então, como esse livro é escrito a Timóteo, nós entendemos que carta de 1 Timóteo, carta de 2 Timóteo, não foi Timóteo que escreveu, mas Paulo escreve, dando conselhos a Timóteo. Ele escreve primeiro e ele escreve segundo Timóteo, e eu também tive algumas informações agora, anotei sobre Timóteo. Timóteo era filho de uma mulher judia, cristã, seu pai era grego, ou seja, seu pai não era cristão, seu pai era pagão. Mas sua avó, Lloyd, e sua mãe, Eunice, eram duas mulheres cristãs, e que essa fé também passou para seu filho Timóteo. Timóteo se converteu ao Evangelho ainda de menor, por volta de 13 anos. E já tinha 30 anos quando Paulo escreveu as cartas a ele. Então, desde já aqui, Daniel, eu já tive uma primeira lição e já quero aplicar as nossas vidas. Glória. A mãe de Timóteo era cristã, mas seu pai era pagão. Seu pai era grego. Então a primeira lição que eu quero tirar para vocês jovens que estão aqui é que nós não devemos ser cristãos somente pelos nossos pais. Nós não devemos vir à igreja ou servir a Deus somente pelos nossos pais. E de uma forma obrigatória, de uma forma autoritária, mas sim porque nós queremos. Nós devemos realmente ter uma fé em Cristo, pois nós entendemos que filho de pastor não é neto de Deus. Nós também entendemos que filho de peixe, peixinho não é. Nós entendemos que cada um tem responsabilidade dos seus atos. Nós entendemos que não devemos obrigar. Assim como a irmã já disse, Provérbios 22:6, ensina o teu filho o caminho que se deve andar, para quando ele cresça, ele não se desvie desse caminho. Mas mesmo você ensinando, pastor Daniel, ainda não é uma garantia de que ele não vai se desviar. Pois quando ele cresce, ele vai ser responsável, vai ter responsabilidades e vai saber o que é o certo e o que é errado. E ele vai poder ter essa decisão. Mas enquanto ele é jovem, enquanto ele é criança, enquanto ele é pré-adolescente, cabe aos pais ensinar o caminho em que se deve andar. Mas a primeira lição que eu quero tirar é essa: que nós possamos ser cristãos por Deus e não pelos nossos pais. Não por obrigação, não porque nos obrigam a vir aqui, não porque nos chamam, não porque nos trazem, se nós devemos chamar, mas não obrigar. E eu tinha passado muito por isso. Meu pai e minha mãe eram cristãos. Eu tinha por volta de 4 até os 6 anos, 7 anos. Quando completei a cidade, meus pais se afastaram. E até então eles não voltaram mais. Hoje eu vou fazer 21 anos ao final do ano. E em 2016 eu decidi ir para a igreja. Eu sei que eu não decidi por mim próprio, pois eu sei que eu sou mau. Sei que meu coração é profano. Sei que meu coração é maldoso. Sei que meu coração é enganoso e não teria como eu escolher a Deus. Assim como cada um de nós não podemos. Mas se o toque do Espírito nos toca, e aí nós podemos abrir a nossa mente, entender que somos maus, que somos pecadores, que somos decaídos, que somos depravados em nossos delitos e precisamos de um Salvador. Não é porque você vai cair em si do nada. A gente até lembra em Marcos, em Lucas, capítulo 15, sobre o filho pródigo. Quando ele sai da casa de seu pai, mas quando ele deseja comer as bolotas dos porcos, pastor Daniel, ele cai em si. Meu Deus. Ele cai em si e ele vai falar: quantos trabalhadores na casa de meu pai têm pão para comer? E olha eu aqui desejando comer as bolotas dos porcos. Eu creio que aquilo foi um toque do Espírito Santo. E em 2016 teve esse toque do Espírito em mim. Eu tinha por volta de 10 a 11 anos. Mesmo meus pais não sendo cristãos, meu irmão foi, eu também fui. Fiquei ali por final de 2016. Confessei o nome de Jesus faltando 2 semanas antes do Natal. Continuei até os meados de 2017 e acabei me afastando. E até então também meus pais nunca mais voltaram para o caminho do Senhor. Minha família também não. Até então que em 2021 novamente, o Espírito Santo me tocou novamente. E dessa vez eu não pude fazer o ouvido de mercador. Dessa vez eu também decidi e falei: eu quero a Deus. Porque ele já queria a mim também. Ele já tinha me escolhido primeiro. Então eu entendi. Olha só como as coisas de Deus são impactantes, as coisas de Deus são interessantes, são maravilhosas. A pessoa que me convidou para ir ao culto, ela não é cristã. Ela não era cristã. E até hoje ela também não tem a fé em Cristo. Essa pessoa é a minha irmã. Eu estava em casa, não pretendia ir, não queria ir. Ela me chamou e eu falei que não iria. Ela continuou insistindo: vamos, eu também vou, o Carol também vai, que era meu irmão. Eu decidi ir. E desde esse dia em diante eu fui, me reconciliei. Meu irmão também, e a minha irmã não. Mas me reconciliei. E vai fazer 4 anos que eu estou na presença do Senhor Jesus. Isso não é para minha glória, isso não é para me vangloriar, mas isso é para mostrar que Deus pode fazer. Isso é para mostrar que Deus é poderoso, que Deus é grande, que não há ninguém maior que Ele.
possa salvar o ser humano a não ser Jesus. Que nós possamos entender que não somos salvos porque viemos à igreja. Que nós possamos entender que não somos salvos porque somos bons. Que nós possamos entender que não somos salvos porque damos o dízimo, porque ofertamos, porque temos dinheiro, porque temos status, porque temos famas, não é? Não somos salvos porque fazemos boas ações, porque temos boas obras. Nós somos salvos pelo sacrifício vicário de Cristo na cruz do Calvário. Meu Deus! E se não fosse esse sacrifício, toda a humanidade teria sido condenada. Antigamente tinha sacrifícios, mas eram sacrifícios de animais. Ao final de todo ano, o sumo sacerdote sacrificava um cordeiro, um novilho, uma ovelha, como você quiser chamar. Sacrificavam para perdoar os pecados do povo. Mas veio um cordeiro, já diria o apóstolo João, em João capítulo 1, versículo 29. Quando Jesus vem se aproximando, João Batista dentro das águas vai dizer: eis aí o cordeiro de Deus que tira o pecado. Nós possamos entender que Ele não alisa, Ele não passa a mão, Ele não esconde o nosso pecado, mas Ele tira, Ele arranca o pecado de nós. E esse cordeiro, pastor Daniel, só morreu uma única vez. Não é necessário mais todo final de ano ter que matar um cordeiro para perdoar os nossos pecados. Porque da mesma forma que o povo, o sacerdote orava pelo povo, fazendo uma transferência para o pecado do povo passar para o carneiro, para o cordeiro, para a ovelha, para que eles pudessem sacrificar. Assim também os nossos pecados foi sobre Cristo na cruz do Calvário. Aquele que não tinha pecado recebeu o nosso pecado e se fez pecador por cada um de nós. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Já diria Isaías 53. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Ele se fez maldição por cada um de nós, irmão. E aprove a Deus moer, esmagar o seu filho por cada um de nós. Nós falamos que quem matou Jesus foram os judeus. Nós falamos que quem matou Jesus foram os romanos. Nós falamos que quem matou Jesus foi o povo. Nós falamos que quem matou Jesus foram os gregos. Falamos que quem matou Jesus foram os religiosos, mas não foi. Se quer saber quem matou Jesus? Foi o próprio Deus. Aprove a Deus e Deus se agradou. Isaías 53, 11. Deus se agradou em esmagar Jesus na cruz por cada um de nós. Será que esse Deus não é misericordioso? Será que esse Deus não é amoroso? É nós que estamos fechando nossos olhos para não ver o seu cuidado por cada um de nós. Então nós entendemos que nós devemos ter uma fé verdadeira. Devemos ter uma fé convicta e não vir à igreja somente porque tem alguém nos obrigando. Somente porque meu pai e minha mãe é pastor, missionário, serve a Deus, está me chamando e trazendo até aqui. Então em 2021 eu tomei essa decisão. Escolhi a Deus porque Ele me escolheu primeiro. Porque Ele escolheu cada um de nós antes da eternidade do mundo. Deus, Ele é onisciente, Ele já sabia que Adão iria pecar. Ele já sabia que Eva iria dar ouvidos à serpente. Ele já tinha todo um plano feito antes de tudo isso acontecer. Antes de tudo isso, Ele já tinha um que seria separado para morrer por cada um de nós. Esse alguém se chama Jesus Cristo de Nazaré. Então a primeira lição que eu quero deixar é que nós possamos ser cristãos primeiramente por Deus, não somente pelos nossos pais, mas que nós possamos ter uma fé convicta em Cristo Jesus. Mas algumas anotações e algumas informações sobre Timóteo que eu anotei foi: Timóteo foi um obreiro, e ele foi um obreiro aprovado tanto pelos homens como por Deus. E também foi pastor por um tempo, porque Timóteo pastoreou a igreja de Éfeso, que ficava na Ásia Menor, que hoje em dia é o país da Turquia, que fica na Europa e na Ásia, pois é um país transcontinental, que ocupa 2 continentes. Então ele pastoreou a igreja de Éfeso, que hoje em dia é uma igreja, na verdade não existe mais, mas o local que essa igreja ficava na Turquia, é um país que fica na Europa e também na Ásia. E também eu anotei, pesquisando, eu fui ver qual o significado do nome Timóteo. O nome Timóteo é um nome grego e é formado por 2 nomes, ou formado por 2 termos, que é Timau, que significa honra, e Theos, que significa Deus. Então juntando os dois fica Timóteo.
E o significado do nome Timóteo significa honrar a Deus. Olha só que interessante. O nome Timóteo significa honrando a Deus ou honrar a Deus. E nessa noite nós queremos ser um Timóteo também. E nessa noite nós vemos poder ser um Timóteo também, aquele que honra a Deus. Aquele que vive para honrar o nome de Deus. Então nós entendemos que a carta de 1 Timóteo e a carta de 2 Timóteo e também a carta de Tito são chamados de cartas pastorais, porque ensina aos dirigentes da igreja a maneira certa de fazerem o seu trabalho. Mas estas cartas também têm muito a ensinar também, somente não para quem é pastor, mas também para cada um de nós que somos cristãos. E quer saber onde foi que ele ensinou como deve ser um pastor, como deve ser um presbítero ou como deve ser um bispo? Resumindo os três, vai dar no mesmo. Está lá em 1 Timóteo, capítulo 1, do versículo 3 ao versículo 7. Lá vai estar os conselhos para um pastor. Lá vai estar o conselho para aquele que quer dirigir a obra de Deus. Para aquele que quer dirigir a casa de Deus. Então essas foram algumas anotações que eu fiz sobre Timóteo. Essas foram algumas anotações que eu fiz sobre o servo Timóteo, chamado como filho pelo apóstolo Paulo. E também eu trouxe algumas informações sobre o livro, ou sobre a carta de 2 Timóteo. E eu anotei. Quem escreveu a carta de 2 Timóteo? Apóstolo Paulo. Essa data, ou na verdade a data que essa carta foi escrita, foi por volta de 67 depois de Cristo. No momento em que Paulo escreve essa carta a Timóteo, Paulo estava preso, Daniel. Paulo estava preso em Roma, mas mesmo assim ele não deixou que o Espírito Santo usasse. Não impediu, na verdade, que o Espírito Santo o usasse. Então Paulo estava preso em Roma, mas o Espírito Santo instrui ele, inspira, coloca as palavras na mente dele. E ele escreve essa carta a Timóteo no ano 67 depois de Cristo. E por incrível que pareça, é a última carta que Paulo escreve. Pois no próprio ano 67 depois de Cristo, Paulo foi decapitado por pregar o Evangelho. Ele escreve a carta em 67 depois de Cristo. E um pouco depois, no próprio ano, ele é martirizado, ele é decapitado, ele é morto pelos soldados romanos, em um lugar chamado de Vila Ostia, ao oeste de Roma. Ele é decapitado, ele é morto no mesmo ano que ele escreve a carta de Timóteo, a saber que foi o seu último livro que Paulo vinha a escrever. Nós sabemos que Paulo é o maior escritor de toda a Bíblia. Nós sabemos que a Bíblia tem 66 livros. Sabemos que ela tem 39 no Antigo Testamento. Sabemos que ela tem 27 livros no Novo Testamento. Desses 27 livros, Paulo escreveu 13. Então ele é o maior escritor de toda a Bíblia. E escreveu quase metade do Novo Testamento. E o último livro que Paulo escreve é esse. O livro ou a carta de 2 Timóteo, que é um livro pequeno, que é um livro que só tem somente 4 capítulos. Mas é um livro que fala bastante com cada um de nós. Então o tema, como foi colocado, somos chamados a ser um soldado de Cristo e ter o caráter de um soldado de Cristo. Então agora entrando no texto, para realmente começar a pregação, eu já comecei desde que peguei o microfone, mas estava na introdução, estava introduzindo, trazendo algumas informações sobre Timóteo, sobre Paulo e sobre o livro que Paulo escreve. No capítulo 1, do versículo 3, a qual a gente leu, ao versículo 5, Paulo faz uma expressão de gratidão a Deus. Faz uma expressão de gratidão por Timóteo. É tanto que ele diz: dou graças a Deus, a quem desde meus antepassados, quem foram os antepassados de Paulo? Os judeus. Sirvo com consciência limpa, porque sem cessar lembro de você nas minhas orações, noite e dia. Então Paulo, mesmo tendo uma vida corrida, mesmo tendo vários sofrimentos, mesmo sempre sofrendo por pregar a palavra de Deus, por pregar o verdadeiro Evangelho, e nós possamos entender, irmão, que tem sofrimentos que nós acarretamos por nossas próprias atitudes. Assim como a obreira Samara falou aqui em cima do púlpito, muitas das vezes nós nos colocamos em algumas situações e o culpado é a gente mesmo. Muitas das vezes nós iremos sofrer e iremos perguntar a Deus o porquê. O porquê? Porque a gente próprio se colocou naquela situação. Mas Paulo não. Paulo sofria, Paulo apanhava por pregar o Evangelho de Cristo. E Paulo nunca se gloriou por pregar o Evangelho de Cristo. Mas ele sabia que a mente dele estava cativa à palavra de Deus. E que era mais do que uma obrigação dele pregar a palavra de Deus. Então que nós possamos entender que é um dever de cada um de nós pregar, irmãos. Muita gente vai falar: eu não prego porque eu não tenho dom. Mas quem disse que pregar é dom?
Muitas das vezes a gente não prega, sabe por quê? Porque somos desobedientes. Porque somos sujões e porque somos preguiçosos. Pregar não é dom, pregar é uma ordenança. Lembre desse versículo também que é bastante conhecido. Marcos capítulo 16, versículo de número 15, que foi o que Jesus falou na grande comissão para os seus discípulos. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Aquele que crê será batizado e será salvo. Aquele que não crê será, não, já está condenado. Pois o Evangelho, pastor Daniel, ele só pode fazer duas coisas por mim: me salvar ou me condenar. Essa palavra que tantos rejeitam vai ser exatamente essa palavra que irá julgar cada um deles no grande dia. Mas da mesma forma, essa palavra que nós pregamos, que nós tentamos viver ela 100%, mas não queremos conseguir, é essa palavra também que nos salva, que nos santifica, que nos purifica, que nos liberta. Pois a própria palavra diz em João 8,32: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Nós entendemos que essa palavra consiste na pessoa de Jesus Cristo, mas também essa palavra é a Bíblia. Pois nós sabemos que existem duas formas de palavra: a palavra encarnada, a saber, Jesus Cristo, e a palavra escrita, a saber, a própria Bíblia. Pois Jesus, o Verbo de Deus, o Logos de Deus, a Palavra de Deus, a ação de Deus, se fez carne, desceu à terra, veio para os seus, mas os seus, os judeus, o rejeitaram. Então agora nós, que somos os gentios, podemos receber esse Deus em nosso coração. E a palavra do Senhor diz em João capítulo 1, versículo de número 12: e todos as quanto receberam, Ele lhe deu o direito de serem chamados filhos de Deus. Então que nós possamos entender, irmão, que não é todo mundo que é filho de Deus. Filho de Deus é quem está aqui dentro. Filho de Deus é quem recebeu essa palavra. Filho de Deus é quem foi salvo e que tem o Espírito Santo no seu coração. Filho de Deus é quem, mesmo com as dificuldades, mesmo com as provas, mesmo com as lutas, não desistiu e está aqui buscando mais de Deus. Então, filho de Deus não é qualquer um. Todos são criaturas de Deus. Mas filho de Deus é quem recebeu o perdão do Pai. Filho de Deus é quem recebeu essa palavra. Filho de Deus é quem vive conforme o Espírito. Filho de Deus é quem tem o Espírito Santo no seu coração. Então que nós possamos entender isso. E Paulo vem dizer isso, que ele se lembra de Timóteo e dá graças a Deus pela vida de Timóteo. Versículo 4 diz assim: lembro das suas lágrimas e estou ansioso por ver você, para que eu transborde de alegria. E olha só o que ele fala: lembro da sua fé sem fingimento. É algo interessante, pois muitas pessoas vivem dentro da igreja, mas com uma fé fingida. Elas não são convertidas, Daniel, elas são convencidas. Como já diria o meu pastor Edinardo. Então que nós possamos ser uma pessoa que vive uma fé sem fingimento. Não é mostrando ser perfeito, porque ninguém aqui é perfeito. E nunca vai ser. A não ser quando chegar no céu, mas é sendo verdadeiro. É reconhecendo os seus erros. É reconhecendo os seus pecados. E quando pecar, não colocar algo por cima do seu pecado, mas chegar a Deus e falar: Pai, eu errei, eu pequei, eu preciso do teu perdão, Senhor. Nós passamos ser igual Timóteo, que tem uma fé sem fingimento, que não precisa fingir aquilo que não é, mas que demonstra que realmente é. E demonstra que realmente é falho, que realmente é pecador, e que não há nada de bom em cada um de nós. Já diria João Calvino: tudo que você vê de bom em mim é Cristo, e tudo que você vê de mal em mim sou eu mesmo. E nós possamos entender que se Cristo tirar o Espírito Santo de nós, sobrará um amontoado de pó, de barro, de pecado. Pois é isso que nós somos. E quer saber o que nós fazemos de melhor, irmão? É pecado. Então que nós possamos ser uma pessoa que, mesmo não sendo perfeita, mas busca a santidade e tem uma fé sem fingimento, que busca a verdadeira fé, que quer viver realmente para Cristo, mesmo entendendo que é difícil, mas não é impossível. Então, no versículo 3 ao versículo 5, Paulo demonstra e expressa sua gratidão pela vida de Timóteo. Do versículo 6 ao versículo 18, ele chama e fala que o chamado de um soldado de Cristo
Do versículo 6 ao versículo 12, ele vai fazer um chamado à coragem. Então, versículo 6 diz assim: por esta razão, venho lembrar-lhe que reavive o dom de Deus que está em você para a imposição das minhas mãos. Versículo 7, porque Deus não nos deu espírito de temor, na verdade não nos deu espírito de covardia, ou de temor, dependendo da tradução da sua Bíblia, mas espírito de poder, de amor e de moderação. E que nós possamos entender a diferença de medo e temor. Há muitas pessoas que pensam que é a mesma coisa, mas não é. Quer saber quando o filho ele respeita o pai? É quando ele tem temor, não quando ele tem medo. Pois muitos filhos só obedecem com medo de apanhar, com medo das consequências e com medo do que pode, do que os seus pais irão fazer com ele. Mas quando o filho teme ao pai, ele respeita, ele tem reverência e ele obedece. Ele é obediente não por medo, mas por respeito, por reverência e por temor. Então Deus não nos deu espírito de covardia nem de medo, mas Ele nos deu espírito de poder, de amor e de moderação. Nós não devemos temer a nada a não ser Deus. E não devemos ter medo de nada, pois temos o temor de Deus em nosso coração. Então que nós possamos entender isso, que medo é diferente de temor. Temor e medo, apesar de ser parecido, não é a mesma coisa. Quer saber o exemplo bíblico? Marcos capítulo 4, quando os discípulos estão ali no barco, quando se levanta uma grande tempestade, o que foi que os discípulos tiveram? Medo. Medo de morrer afogados, medo do barco naufragar. E o que é que ele fala? Mestres, o Senhor não se importa de que nós pereçamos? Cristo se levanta na boca do barco, Cristo estende suas mãos, repreende o vento, acalma a tempestade. E olha só que a palavra muda. Não vai dizer mais que eles têm medo, pastor Daniel, vai dizer, e eles cheios de temor, perguntavam uns aos outros: quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Oh, glória! Somente com uma palavra, o vento se acalmou, o mar se acalmou, e agora nós estamos livres de todo medo. Nós temos temor a este homem que é um grande profeta de Deus. Mal sabiam eles que não era só grande um profeta de Deus, mas era o próprio Deus encarnado. Então medo é diferente de temor, pois a própria palavra diz que o perfeito amor tira, lança fora todo o medo. Então que nessa noite o temor de Deus, não o medo de Deus, pois Deus é seu Pai e você não deve ter medo dele. Você deve ter um relacionamento e uma intimidade com ele, não medo, mas temor a ele. Que o temor de Deus possa invadir a nossa mente, possa preencher o nosso coração essa noite, em nome de Jesus. Que o temor de Deus possa fazer morada em nossas vidas. Então, do versículo 6 do capítulo 1 de 2 Timóteo ao versículo 12, ele chama um chamado à coragem, pois o soldado de Cristo, ele é corajoso. Somos chamados a ser um soldado de Cristo, e ele também nos chama a coragem e a ser corajoso. Porque Romanos, capítulo de número 8, verso de número 15, diz mais ou menos assim. Romanos 8, verso de número 15, diz assim a palavra do Senhor. Romanos 8, 15. Porque vocês não receberam um espírito de escravidão para viverem outra vez com medo, mas receberam o espírito de adoção, por meio do qual clamamos: Abba, Pai. Então ele nos chama a ser corajoso, pois ele não nos deu o espírito de temor, ele não nos deu o espírito de medo e de covardia, mas ele nos deu poder, amor e moderação. Então ele nos chama a ser corajoso e o chamado à coragem. Do versículo 13 ao versículo 18 é um chamado à fidelidade, pois o soldado de Cristo ele deve ser fiel. E fiel a quê? Fiel a Deus e fiel à sua palavra. O soldado de Cristo, ele tem fidelidade. Fiel a Deus e fiel à sua palavra. Um exemplo disso está em 2 Timóteo, no próprio livro a qual nós estamos pregando. 2 Timóteo, capítulo 3, verso de número 14 ao 17, vai dizer assim: Paulo instruindo Timóteo, aconselhando Timóteo, e a epígrafe do texto vai dizer: inspiração, valor e utilidade da Escritura. Olha só o que Paulo fala a Timóteo, olha só o que Paulo alerta a Timóteo, pelo chamado à fidelidade, ser fiel a Deus e fiel à sua palavra. Ele diz assim:
Quanto a você, falando a Timóteo, permaneça naquilo que aprendeu e acredite firmemente, sabendo de quem você o aprendeu e que desde a infância você conhece as sagradas letras. Por quê? Porque a mãe de Timóteo e a avó de Timóteo já eram judias que professavam a fé no Deus vivo. E diz assim, que podem torná-lo sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. E olha só o verso de número 16. Porque toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então ele chama Timóteo a ser fiel à Escritura, a ser fiel a Deus, a não se dobrar aos deuses desse mundo, a não se amoldar aos padrões deste mundo, mas não importa o que acontecer, ainda que a oferta seja grande, Daniel, ainda que o dinheiro e que o cachê seja grande, seja fiel a Deus e a palavra de Deus. Oh, glória! Não dobre a Baal, mas somente a Deus de joelhos, somente a Deus de joelhos, porque nós cremos, Daniel, que ainda que sejam poucos, ainda restam profetas verdadeiros. Eu sou crendo, meu Deus! Ainda que sejam poucos, ainda restam profetas de Deus verdadeiros que não se dobraram a Baal e ao Deus Mamon, ao Deus do dinheiro. Glória! O Senhor diz em 1 Timóteo 6 que não é o dinheiro, irmão. Entenda, muitas pessoas citam o versículo errado. A raiz de todos os males não é o dinheiro, mas é o amor ao dinheiro. Pois nós entendemos que nós precisamos sim de dinheiro para viver. Mas quando se apegamos ao dinheiro e quando amamos o dinheiro, vai ser a raiz de todos os males em nossas vidas. Pois nós não podemos servir a dois senhores. E quando Cristo diz isso nos evangelhos, no evangelho de Mateus, que não podemos servir a dois senhores, ele estava falando exatamente isso, sobre Deus e sobre as riquezas. Então nessa noite, nós possamos entender, você deve pensar, irmão Salatiel, então Deus quer o meu coração. Não, Ele quer o seu tesouro. Sabe por quê, Daniel? Porque aonde estiver o seu tesouro, aí também estará o teu coração. Ele não quer o seu coração, Ele quer o seu tesouro. O que é mais importante para você? Ele quer o seu tesouro. E aonde está o nosso tesouro? Será que está na terra? Onde a traça e o ferrugem corrói, onde ladrões podem roubar. Não, irmão, que nosso tesouro possa estar no céu. Então que você pode estar vindo até aqui essa noite, irmão, eu cheguei duro, irmão Salatiel, pois a minha conta está zerada. Não, mas a sua conta no céu tem uma herança muito grande, tem uma herança enorme, que a traça, a ferrugem e o ladrão não podem roubar esse tesouro de você. Quer saber qual é esse tesouro? Esse tesouro é o Evangelho. Pois a própria palavra do Senhor diz, em 2 Coríntios capítulo 4, que tesouros em vasos de barro foram colocados. Vasos de barro somos nós, mas Deus colocou tesouros em vasos de barro, para que a excelência, para que a glória, para que o poder seja dele e não de nós. Nós somos somente vasos de barro, mas tem um tesouro grandioso, valioso dentro de nós, e esse tesouro é o Evangelho. A própria palavra diz aqui, versículo 14 do capítulo 1 de 2 Timóteo, por meio do Espírito Santo, que habita em nós. Olha o que Paulo diz para Timóteo: guarde o bom tesouro que lhe foi confiado. E esse bom tesouro é o Evangelho, como diz em 2 Coríntios capítulo 4, versículos 6 ao 7. Ele colocou tesouros em vasos de barro. E nós pensamos, quem é a pessoa que faz isso, irmão? Se você tivesse muito ouro, você iria guardar dentro de um vaso de barro? Não iria. Iria guardar dentro de um cofre, trancado com 7 chaves, com muita proteção para ninguém roubar. Mas Deus não. Deus fez isso. Colocou tesouros em vasos de barro. E a saber, esses vasos somos nós. E Ele é o oleiro. Para que a glória, a excelência e o poder seja de Deus. Toda honra e toda glória seja dada a Deus. Pois não somos nada, somente vasos de barro, para que a excelência seja dele. Já dizia Romanos 11:36, porque dele, para ele e por ele são todas as coisas, a glória para sempre. Amém. Porque dele fonte,
por ele processo e para ele destino. Porque tudo foi feito por ele, veio dele e voltará para ele. Pois ele é o início de todas as coisas. Mas quem é o fim? Ele também é o fim de todas as coisas. A primeira palavra foi a de Deus, no haja. Mas a última palavra também será a de Deus. Pois ele é o início, ele é o meio e ele é o fim de todas as coisas. No grego, ele é o alfa e ele é o ômega. Em hebraico, ele é o aleph e ele é o tav. Ele é o começo e ele é o fim. Toda honra e toda glória seja dada a ele. Um tesouro foi posto em nós e esse tesouro é o Evangelho. Então lute e guarde esse tesouro para que ninguém roube de você. Pois isso é o que temos de mais valioso, Daniel. Não é um carro, não é uma casa, não é uma moto, não é uma bicicleta, não é até um casamento, que foi Deus que deu também. Mas o mais valioso que nós temos é o Espírito Santo e o Evangelho que nos foi revelado. Que nós possamos lutar com todas as nossas forças para que ninguém roube esse tesouro de cada um de nós. Pois se tirarem isso de nós, não sobrará nada de bom. Então nós entendemos isso, que nós somos chamados a ser um soldado de Cristo, e somos chamados a ser corajosos, e somos chamados a ser fiéis, ter fidelidade. Ser fiel a quê? A Deus e a sua palavra. Pois não fomos chamados para agradar a homens, mas chamados para agradar a Deus. Sim, também devemos agradar aos nossos irmãos, amando uns aos outros, fazendo a vontade de Deus. Mas acima de tudo, é preferível ofender as pessoas do que ofender a Deus. Amém. E muitas pessoas não ligam e ofendem a Deus. Mas quando a palavra de Deus os ofende, eles dizem: essa palavra não é para mim. Essa palavra é para o irmão da direita. Essa palavra é para o irmão da esquerda. Não, irmão. Deus poderia ter trazido uma multidão aqui essa noite, mas Ele trouxe nós. Porque Deus fala mesmo quando tem poucas pessoas. Porque essa palavra é para cada um de nós. Essa palavra falou primeiro comigo e agora está falando com cada um de nós. Então, somos chamados a ser um soldado de Cristo. Somos chamados a ser corajosos. Somos chamados a ser fiéis. Fiéis a Deus e a sua palavra. Então, a palavra do Senhor diz também aqui no versículo 15, diz assim: você deve estar ciente, versículo 15 do capítulo 1, você deve estar ciente de que todos da província da Ásia me abandonaram. Entre eles estão Figelo e Hermogenes. Que o Senhor conceda misericórdia à casa de Onísiforo, porque muitas vezes me deu ânimo e nunca se envergonhou das minhas algemas. Pelo contrário, quando chegou a Roma, me procurou com insistência até que me encontrar. O Senhor lhe conceda que, naquele dia, ache misericórdia da parte do Senhor. Você sabe melhor do que eu quantos serviços ele me prestou em Éfeso. No capítulo 2 diz assim: o bom soldado de Cristo e o caráter do soldado de Cristo. Vamos partir para o final da mensagem. E agora nós entendemos qual é o caráter de Cristo. Qual é o caráter de um soldado de Cristo, melhor dizendo. Então, no capítulo 2 nós entendemos isso. Qual é o caráter de um soldado de Cristo? E do versículo 1 ao 2 vai dizer que uma das características, qual é o caráter de um soldado de Cristo? O soldado de Cristo, além de ser corajoso, além de ser chamado a ter coragem, além de ser chamado à fidelidade, o soldado de Cristo, ele é forte. E você deve muitas das vezes pensar: mas eu me acho fraco, eu sou fraco, mas a força de Cristo está em você. Você não é forte porque você pode, mas você é forte porque você tudo pode naquele que te fortalece. Já diria a palavra do Senhor em Filipenses 4,13: tudo posso naquele que me fortalece. Então tem alguém maior que nós, tem alguém que nos dá força todos os dias. Quando acordamos, nos sentimos cansados e enfadados pelos fatos da vida, pelo trabalho, pelas preocupações de casa. Você que é mãe, você que é pai, você que trabalha, nos encontramos sem força, nos encontramos fracos, mas que você possa saber que você tudo pode naquele que te fortalece. Que você possa entender que tem alguém que te fortalece, e esse alguém é Deus. Mas as pessoas estão mais preocupadas, Daniel, com o que elas podem do que com quem fortalece. Meu Deus! Que nós possamos entender que quando Paulo diz tudo posso naquele que me fortalece, não é sobre conquistar, é sobre suportar. O irmão entende o versículo errado e vai fazer uma compra e passar em 1.200 vezes
Porque tudo posso naquele que me fortalece. Ele entendeu o versículo errado, irmão. Interpretou de forma errada. Porque quando ele diz tudo posso naquele que me fortalece, é sobre suportar as pancadas da vida. É sobre suportar as calúnias, os levantes, os afrontes de Satanás. E muitas das vezes até dos irmãos da igreja também. Aleluia. Mas que você possa entender que você deve ser forte. E que você é forte, pois a força de Deus habita em você. Quer um exemplo disso? Davi e Golias. 1 Samuel capítulo 16, capítulo 17. Sansão foi contra Golias. Golias foi contra Davi na força do seu braço. Mas Davi foi contra Golias na força do seu Deus. Nós já entendemos, já sabemos o final da história. Quem foi que saiu vitorioso nessa guerra? Meu Deus! Pois Golias foi contra Davi com lança e com escudo, mas Davi disse: eu vou contra ti, em nome do Senhor dos Exércitos. E a força de Deus estava em Davi. Ele não venceu Golias pela força do seu braço, mas ele venceu Golias pela força do seu Deus. Então que nós possamos entender que nós somos fortes, porque a força de Deus está em cada um de nós. Nós somos fortes, porque a graça de Deus está em nós. Em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 9 e versículo 10. Paulo estava se sentindo fraco. Tinha um espinho na carne de Paulo. E Paulo ora, Paulo roga, Paulo clama, Paulo pede por 3 vezes que Deus tirasse o espinho da carne dele. Mas Jesus vai dizer a Paulo: não, Paulo, eu não vou tirar, porque a minha graça te basta, e o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Então é quando reconhecemos que somos fracos, que estamos fracos, é que nós somos fortes, porque a força de Deus, o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Não é quando reconhecemos que somos fracos e vamos pecar e falamos: irmão, eu pequei, pastor, eu pequei porque a carne é fraca, mas o pecado não é vitamina. Então quando reconhecemos que somos fracos, que precisamos de Deus, aí é que somos fortes, porque só vai ser forte quem reconhece que é fraco. Então a oração não é para os fortes, a oração, Daniel, é para os fracos. E é por isso que eu oro, porque eu sou fraco, e sem Deus eu não sou nada. É por isso que devemos orar e esperar Deus sem cessar. As pessoas elogiam Daniel, quando no livro de Daniel vai dizer que Daniel orava 3 vezes ao dia. Só que as pessoas não entendem a cultura judaica. Não era só Daniel, não menosprezando Daniel, mas todo judeu orava 3 vezes ao dia. Todo judeu orava 3 vezes ao dia. Não era só Daniel, era todo judeu. E nós, irmãos, nós devemos pensar: mas irmão, minha vida é corrida, eu trabalho, eu tenho casa, tenho filhos, tenho igreja, tenho obra. Quantas vezes eu vou ter que orar? Daniel orava 3 vezes. Outras pessoas de outras religiões oram muitas outras vezes, mais do que 3 vezes. Os próprios povos dos mormons, os próprios povos de outras religiões, os próprios muçulmanos, quando dá um momento deles, eles se ajoelham, param e oram. E você deve pensar: quantas vezes eu devo orar? Se os judeus oravam 3 vezes, os mormons devem orar mais. Os muçulmanos oram muito mais do que isso. Paulo vai dizer em Éfeso: orai sem cessar. É a todo momento. É quando está saindo do trabalho, está falando: Deus me cobre quando é o sangue, Deus me livra no caminho de ida, Deus me livra no caminho da volta. Não, você não vai precisar se ajoelhar para orar, porque mais importa a posição do coração do que a posição do corpo. Você pode orar de joelho, pode orar sentado, pode orar deitado, pode orar em pé, pode orar andando. Mas o importante é orar sem cessar, é estar ligado com Deus, é estar ligado com o Espírito Santo de Deus. É a todo momento. Irmão, eu sou empregador, eu trabalho fazendo entrega, e a todo momento que eu estou fazendo a entrega, alguém já pode até pensar e falar: esse irmão é doido, ele falando sozinho. Mas não, irmão, estou falando com meu Pai, estou falando com meu Deus, e tem tido resultado. Pois quantas das vezes Deus não me livrou no meio do caminho? Quantas das vezes Deus não me livrou fazendo as entregas, irmãos? E é porque eu sou bom? É por causa da minha oração? Não, é porque Ele é fiel em nossas vidas. Então o dever do cristão é orar sem cessar. Irmão, não deu tempo de eu me ajoelhar, pois ora em espírito, que o teu Pai te escuta. Ora com sinceridade. Nós aprendemos com Billy Graham: não existe oração poderosa, mas existe um Deus poderoso que responde orações sinceras. Então a oração
fazer o que é melhor para a sua vida. Pois Ele sabe o que tem para cada um de nós. Já dizia Jeremias 29:15, os planos dele são planos de bênção, planos de vida, não de morte, não de maldição. Então, o soldado de Cristo, ele é chamado a ser forte. E o caráter do soldado de Cristo é que ele é forte. Do versículo 3 ao versículo 4, o soldado de Cristo também ele é chamado a ser determinado. Então, o que é determinação? Estudando e anotei. Determinação é persistência para conseguir o que quer. Então, ou seja, nós vamos chegar no céu com muito esforço e com muita determinação. Não vai ser fácil, mas já está dizendo, um soldado de Cristo, ele é chamado a ser determinado. E o que é determinação? Persistência para conseguir o que eu quero. Você quer morar no céu? Pois seja determinado. Você quer ir para o céu? Pois seja determinado. Não desista por poucas coisas. Não desista por grandes coisas. Aliás, não desista por nada. Seja determinado, seja determinante, porque só vai morar no céu aquele que é forte, aquele que é determinado. Então, entendemos que somos chamados a ser soldados de Cristo, somos chamados à coragem, somos chamados à fidelidade, e o caráter de Cristo é, um soldado de Cristo, ele é forte e ele é determinado. Do versículo 5 ao versículo 10 do capítulo 2 de 2 Timóteo, ele também mostra que o soldado de Cristo, ele é disciplinado. E o que é disciplina? Eu estudei e anotei um pouco sobre disciplina. O que é disciplina? Disciplina é obediência às regras, aos superiores e aos regulamentos. Nós entendemos que há alguém que é superior que nós. Entende, irmão? Ninguém aqui é melhor que ninguém. Mas o pastor, a pastora, a missionária, ele foi colocado ali porque Deus colocou. Então ele é superior do que nós, em cargo. Mas todos somos filhos. Não se empolgue, porque somos filhos por adoção. Mas somos filhos. Mas então, disciplina é obediência às regras. Só que interessante, as pessoas vêm para a igreja do jeito que estão e querem permanecer do jeito que estão. Não pode. Aqui tem regras, aqui tem superiores e aqui tem regulamentos. Aqui não é uma bagunça, irmão. Aqui é a casa de Deus. Aqui tem regulamentos, então pode vir do jeito que está, mas não vai permanecer do jeito que está. Vai mudar, irmãos, porque não é o Evangelho, não é a Bíblia que se tem que adaptar a mim. Mas é eu que tenho que me adaptar à Bíblia e ao Evangelho. Então, disciplina é obediência às regras, aos superiores, entender que tem alguém maior do que eu, que vai me exortar, que vai me aconselhar, que vai me consolar, que vai me confortar, mas que também vai me encorajar. E esses alguém são os pastores, são líderes aqui, como está o obreiro Samara, o obreiro Yuri, os jovens que eles irão liderar. Eles são superiores a esses jovens. Mas não porque são melhores, mas porque Deus os colocou aqui. Então eles têm que ter disciplina. Mas o nosso problema é que nós não entendemos o que é disciplina. E só queremos disciplinar depois que a pessoa peca. Depois que o jovem erra. Mas a disciplina é exatamente para ele não pecar. Pois uma pessoa disciplinada, ele não vai descumprir com as ordens de Deus. Ele não vai quebrar os princípios e os preceitos da palavra de Deus. Então, disciplina é a obediência ao conjunto de regras e normas que são estabelecidas por determinado grupo. A saber, esse grupo é a igreja, o Evangelho, a família de Cristo, que é a igreja. E também pode se referir ao cumprimento de responsabilidades específicas de cada pessoa. Então, eu sei que eu tenho que me acordar a tal horário, e eu consigo me acordar a tal horário todos os dias. Sou uma pessoa disciplinada. Então, a pessoa disciplinada, ela pode ser definida como organizada, sistemática, obediente e até como submissa, por ter a capacidade de se submeter a regras. O que é ter disciplina na vida? A disciplina pode ser conceituada como a capacidade que pode ser desenvolvida por qualquer ser humano através da prática da determinação, a ação de forma organizada e perseverante, a fim de obter um bem ou um fim determinado. Então entendemos que o soldado de Cristo, ele é forte, ele é determinado e ele é disciplinado. De acordo com Provérbios 10:17, que diz que aquele que acolhe a sabedoria e a disciplina, esse acabará bem. Então nós entendemos que o soldado de Cristo, ele também é seguro. Por que ele é seguro? Porque a sua segurança está em Cristo. E Cristo ele não falha. Então, no versículo 11 ao 13 de 2 Timóteo, capítulo 2, vai dizer que o soldado de Cristo ele também é seguro. Do versículo 14 ao versículo 19 diz assim: relembre a todos essas coisas,
dando testemunho solene diante de Deus, para que evitem brigas a respeito de palavras, porque isso não serve para nada, a não ser para prejudicar os ouvintes. Procure apresentar-se a Deus como obreiro aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Evite igualmente os falatórios inúteis e profanos, pois os que se entregam a isso avançarão cada vez mais na impiedade. Além disso, a linguagem deles corrói como um câncer. Entre esses estão Himeneu e Fileto, que já se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição de Cristo já aconteceu, e estão pervertendo alguns em sua fé. Então nós entendemos que um soldado de Cristo, ele é sadio na fé. O que é ser sadio na fé? É ter uma fé saudável, é ter uma boa fé, é aquela fé que foi Cristo que colocou no seu coração. Não foi o pastor da igreja, não foi o irmão, mas foi Cristo que colocou a fé em seu coração. E como fortalecer essa fé? Buscando mais da palavra de Deus, buscando mais em Deus. Pois a palavra de Deus diz em Romanos 17, que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Não é ouvir qualquer coisa, não é ouvir baboseira, não é ouvir um coach, não é ouvir besteira, mas é ouvir a palavra e o evangelho de Deus. Porque foi esse evangelho que colocou a fé em nossos corações. Então o soldado de Cristo, ele também é chamado e é santificado, separado das coisas do mundo. Quando nós falamos em ser santo, as pessoas deturpam a palavra e pensam que ser santo é ser perfeito, mas não é. Ser santo é ser separado. Então quando alguém pergunta, irmão, tem alguém aqui santo? Ninguém levanta a mão. Eu fico pensando, então ninguém vai para o céu. Porque a palavra do Senhor diz em Hebreus 12:14, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá. Então se não é santo, como vai para o céu? Porque nós temos medo, irmão, de dizer que somos santos. Mas diga essa noite, eu sou santo, santificado. Eu sou santificado pela palavra de pela Deus. palavra de Deus. Ser santo não é ser perfeito, é ser separado. Santo não é aquele que não se suja, santo é aquele que está sempre se limpando, sempre em busca de melhoria. Então nós somos santos, santificados pela palavra de Deus, porque se não formos santos, não veremos a Deus. E ainda mais, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 14 ao 16, vai dizer assim, como está escrito, sede vós santos, porque eu sou santo. Então devemos ser santos, pois aquele que nos chamou, aquele que nos vocacionou, aquele que nos escolheu, aquele que nos separou, aquele que nos amou, ele também é santo. Então devemos ser santos, porque Deus é santo, e sem santidade ninguém verá a Deus. Mas santidade não é perfeição, santidade é reconhecer, é confessar que precisa de melhoria todos os dias. Pois já dizia o louvor do Tales, todo dia o pecado vem e nos chame. Então se o pecado vem todo dia, eu vou orar todo dia, eu vou buscar todo dia, eu vou querer a Deus todos os dias da minha vida. Mas entenda, mesmo buscando santidade, você ainda vai pecar. Pois existe em nós, irmão, essa natureza pecaminosa, esse corpo pecaminoso. Então, ainda que não pecamos em atitude, pecamos no pensamento. Pois temos uma natureza pecaminosa, essa natureza que veio de Adão. Pois quando Adão cai, toda a humanidade cai com ele. A palavra Adão vem de um verbo hebraico Adam. E Adam significa natureza, humanidade. Então a gente brinca que quando chegar no céu vai pegar Adão, vai bater em Adão e vai dizer, por que tu deu ouvido a Eva, irmão? Por que tu comeu do fruto? Mas entende, irmão, Adão representa a humanidade. E se fosse Daniel lá, ia pegar também. E se fosse sobre Yuri, ia comer do fruto também. E se fosse sobre Sanatiel, ia comer do fruto também. Se fosse sobre Samara, ia comer do fruto também. Pois ele representava toda a humanidade. E quando Adão peca, toda a humanidade peca. Quando Adão cai, toda a humanidade cai. Mas quando Cristo morre na cruz, toda a humanidade pode ser salva, pode ser perdoada, pode ser reconciliada com Deus. Pois a palavra do Senhor diz em Romanos 5, por meio de só um homem, o pecado entrou no homem. Mas por meio de um só homem, também entrará a justiça no mundo. Por meio de um, muitos foram feitos pecadores. Mas por meio de um, a saber, Jesus Cristo, muitos serão justificados. E Romanos capítulo 5 diz, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Na igreja católica, irmão, eles creem que somos justificados pelas obras.
Mas aqui não, pois nós não temos nada de bom para oferecer a Deus. E a palavra do Senhor diz em Isaías 64:6 ou 64:7, se não me engano a memória, que até as nossas melhores obras são como trapos de imundícias para Deus. Então a gente se acha bom, se acha que está fazendo algo bom, está impressionando a Deus, irmão. Deus não se impressiona com nada. Deus não se impressiona com voz bonita, Deus não se impressiona com os meus lismos, Deus não se impressiona com a minha boa oratória, Deus não se impressiona quando eu falo bem, Deus não se impressiona com nada e nem se emociona. Pois até nossas melhores obras e tudo de bom que nós podemos fazer são como os trapos de imundícia para Deus. Então nós entendemos que nós somos justificados pela fé, pelo que Cristo fez e não pelo que a gente fez. Então nós entendemos que o salário de Cristo ele também é santificado, afastado de tudo que é mal e de tudo que é imperfeito. Assim deve ser a gente, ou ao menos tentar, né? Então entendemos também que o soldado de Cristo ele é servo, pois nós somos filhos, mas também somos servos. E por isso devemos servir. E olha só o que diz 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 5. Paulo dizendo a Timóteo: mas você seja sóbrio em todas as coisas, suporte as aflições, faça o trabalho de um evangelista, de um servo, cumpra plenamente o seu ministério. Então nós entendemos que devemos ser servos e servir a Deus. E não somente servir e pregar, mas servir em outras formas. Pois a gente só pensa que servir a quem prega e quem louva, não. Mas levar o bem da igreja também é servir a Deus. Servir água aos irmãos, organizar a igreja. Tudo que você fizer, faça para Deus e faça com excelência. Pois nós devemos servir. Somos filhos? Somos. Mas também não deixamos de ser servos. Então, ou seja, nós entendemos que nós devemos ser seguro, sadio na fé, santificado e servo. Recapitulando, e para encerrar essa noite, nós somos chamados a ser soldado de Cristo, e chamado à coragem, chamado à fidelidade. E qual o caráter de um soldado de Cristo? Um soldado de Cristo ele é forte, um soldado de Cristo ele é determinado, um soldado de Cristo ele é disciplinado, um soldado de Cristo ele é seguro, um soldado de Cristo ele é sadio na fé, um soldado de Cristo ele é santificado, um soldado de Cristo ele também é servo. Então nós entendemos que mediante tudo isso, todas as características, um soldado de Cristo, ele deve também ter o caráter de Cristo em seu coração. E nós possamos entender que ainda que sejamos um soldado de Cristo, com o caráter de um bom soldado, ainda vamos ser perseguidos. Pois olha só o que diz 2 Timóteo 3, do 10 ao 12. Paulo dizendo a Timóteo, ele diz assim: mas você tem seguido de perto o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor e a minha perseverança, as minhas perseguições e os meus sofrimentos, os quais tive de enfrentar em Antioquia, Icônio e Listra. Quantas perseguições sofri, porém o Senhor me livrou de todas elas. Na verdade, todos os que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Então é inútil, irmão, a gente não querer ser perseguido. Você não quer ser perseguido? Viva de qualquer maneira. Mas se você viver o Evangelho de Cristo, fazendo tudo isso que foi ensinado a cada um de nós, você vai ser perseguido. Tanto pelos daqui de dentro, como os de lá fora. Mas que nós possamos entender, que nós possamos querer seguir a Cristo. Pois é melhor ser perseguido para no final morar com Ele, do que não ser e no final levar um não na cara dele. No final essa porta da graça se fechar. Então seja um soldado de Cristo, para poder falar no final de tudo, Daniel, o que o apóstolo Paulo falou. Olha só o que o apóstolo Paulo falou no final de tudo, quando estava perto de morrer, 2 Timóteo 4, 6. Disse assim: quanto a mim, já estou sendo oferecido por libação, e o tempo da minha partida chegou. Mas olha o que ele diz no final de tudo: enquanto a mim, combati o bom combate, acabei a carreira, mas guardei a fé. Combati o bom combate, acabei a carreira, mas entenda, a fé não foi embora, a fé ficou em seu coração. Pois é essa fé que me salva, é essa fé que me justifica, e essa fé que me faz ser melhor. Versículo 8, para encerrar, ele diz: deixa agora me estar guardada a coroa da justiça, que o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas todos quanto amam a sua vida. Entenda, não é só esperar a vinda de Cristo, mas é amar a sua vida. E eu faço uma pergunta essa noite, não precisa responder, responda no seu intelecto, no seu psicológico e no seu íntimo. Quantos aqui amam a vinda de Cristo? Todos aqui esperam, anseiam
será antes, no meio ou depois da tribulação. Mas o importante é que esse arrebatamento vai acontecer. E será para cada um de nós. Que ao lembrarmos do arrebatamento não tenhamos medo, mas tenhamos esperança. Pois esse arrebatamento é a nossa esperança. Muitos podem frescar, podem bajular a nossa fé, na verdade podem zombar a nossa fé, e dizendo, eu ouço falar que Cristo irá voltar, desde quando eu era criança, minha avó falou, minha bisavó falou, minha tataravó falou que Jesus ia voltar, ele ainda não voltou, mas entenda, o tempo é dele e não é nosso, e ele há de voltar em nome de Jesus, pois isso está prometido, e a palavra dele não falha, e a palavra do Senhor diz em Mateus 24, 35, passarão os céus e terra, mas a palavra dele não irá de passar. Ele prometeu, ele vai cumprir. Pois ele não é filho do homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se ele falou, ele vai cumprir. Então, encerrando, irmão, Paulo deixa um recado e um conselho a cada um de nós. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 12, Paulo vai dizer para Timóteo assim: então, que ninguém o despreze você por ser jovem. Pelo contrário, seja um exemplo para os fiéis, na palavra, na conduta, no amor, na fé e na pureza. Então que nós não possamos deixar ninguém desprezar, né, a nós, e nem a nossa fé por sermos jovens, mas que nós possamos ser um exemplo para aqueles, no amor, na fé, na conduta, na pureza, em nome de Jesus. Não deixe que ninguém te despreze, pois muitas pessoas dizem que jovem não tem compromisso com Deus, jovem não quer compromisso com Deus, pois mostra a diferença. Faça a diferença. Aleluia. E mostre que é impossível sim. E que dá para ser jovem e dá para ser santo. Em nome de Jesus. E aqui eu agradeço a minha rica oportunidade. Que as palmas louvam e glorificam o nome do Senhor Jesus.